Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje, no nosso OpaCast, estamos aqui com um grande amigo meu, né? Ficamos um pouquinho meio distante, bons anos, né? E Deus nos fez nos encontrar novamente, né? Hoje estaremos conversando com ele e ele estará passando para a gente aqui um testemunho, estará dando um pouco da graça, mostrando um pouco da graça de Deus que a qual fez em favor da vida dele. Então fique ligado aí, depois da vinheta, estaremos com esse convidado que você vai saber daqui a pouquinho. Fique ligado aí, daqui a pouquinho vamos conhecer esse grande pastor, esse grande amigo, né? A vinheta. Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para podermos trazer o nosso OpaCast, né? Por que OpaCast, né? Porque é o Ministério Opa, né? E engraçado que quem me fez essa sugestão de OpaCast foi a minha cunhada, a esposa do Antônio Marco. Coloca o OpaCast, eu gostei da ideia, né? Vou colocar o OpaCast também. Muito legal. E como nós falamos aqui inicialmente no nossa introdução, estarei aqui com o nosso grande amigo, né? Pastor Leandro, na verdade, essa digníssima pessoa aqui, uma pessoa que nós nos conhecemos há muitos anos atrás, aí parece que fez tipo aqueles 400 anos a gente chegou ao Evangelho, né? Aí de repente a gente se encontra novamente e Deus nos leva aí até essa bendita e maravilhosa empresa que nós trabalhamos, né? E aí, seja bem-vindo, né? Vai ser uma honra hoje poder conversar com você sobre sobre a graça de Deus sobre sua vida, né? Porque às vezes, na verdade, a gente fica perguntando de sempre, o que é a graça, né? Aí alguém começa a contar determinadas coisas que Deus fez na vida, a gente vai entender, aí sim, isso aí é graça, né? É graça. Se não é a graça, na verdade, é exatamente isso, né? É quando Deus age de uma forma sobrenatural nas nossas vidas e faz a gente ser algo que a gente nunca imaginávamos que seríamos, né? Pode apresentar a turma aí, gente. Fique à vontade. A paz do Senhor seja convosco, uma boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui. Obrigado, pastor Wagner. Como ele mesmo falou, nós nos reencontramos após alguns anos. E como ele falou, meu nome é Leandro, pela graça do Eterno sou pastor. E hoje eu pude ter essa oportunidade de poder testemunhar, fazer um resumo, né? É um resumo. É um tempo que a gente tem aí para resumir, né? Sobre a graça do Eterno na minha vida, né? Aquilo que Deus fez na minha vida, né? E tem feito até os dias de hoje, né? Vim desse mundão, vim das drogas, vim da prostituição. E Deus restaurou a minha vida, restaurou a minha família, restaurou meus filhos, e hoje eu posso dizer que eu sou feliz e alegre por ter o Senhor na minha vida, essa graça operando, né? Amém. E a pergunta que sempre fazemos quando a gente conversa com pessoas que passaram por essa experiência, eu nunca passei por isso, né? Graças a Deus, né? Não que a gente venha vangloriar com algumas pessoas que passam, não, mas a gente, graças a Deus, eu não passei por isso, né? Minha mãe dizia que quando eu insinuei que eu ia fumar um cigarro, eu tinha 12 anos na época, na verdade, ela chegou assim, olha, só vai fumar cigarro quando tiver dentro do caixão. Rapaz, ela foi forte, né? Ela jogou pesado. Aí, graças a Deus, isso me ajudou muito a não me envolver com essas coisas de cigarro, porque o cigarro, na verdade, ele puxa, né? Se não perceber, a gente vai aqui, vai aqui. Agora, o que você diria? O que leva alguém ao vício? O que leva alguém ao vício? Muitas vezes a influência, né? Uma amizade, e a pessoa também com uma mente muito fraca. Eu posso dizer por mim, né? Com 12 anos de idade, eu lembro muito bem, como se fosse hoje, né? Eu estava indo para uma zomba, uma cachoeira bem conhecida aqui em Itaguaí, na Taquara, e lá eu pude ter o primeiro contato através das amizades, né? De colegas de infância, e ali eu utilizei, né? Dei o primeiro trago, né? No cigarro de maconha, e ali a princípio não tinha sentido nada, mas logo depois, à tarde, né? No final do dia, já tínhamos vindo embora. E ali, já tarde para a noite, né? Ali já ficou uma coisa mais intensa, né? Foi mais de um cigarro de maconha sendo utilizado ali, e ali começou essa transição, né? Então,
a princípio a gente acaba indo pelo impulso, pela amizade, pela empolgação, pela emoção daquele momento, e quando a gente vai ver, a gente fica aprisionado a esse vício, infelizmente. E porque, na verdade, a gente não é a primeira pessoa que fala sobre isso, né? Eu, como falei para vocês, eu não tenho essa experiência, né, de passar por isso, né? O que você podia dizer hoje para determinadas pessoas que estão aí querendo... Porque isso, na verdade, é uma forma de curtir, né? Curtir, eu vou curtir, eu vou falar um negocinho para a gente curtir. O que hoje tivesse... eu creio que esse vídeo pode chegar até alguém, né, nessa forma, que outra vez Deus possa direcionar esse vídeo a alguém. O que você podia dizer para essa pessoa? Muito cuidado, né, com esse convite. Uma brincadeira que começa, né? É um convite que começa, não tem nada a ver, qual o problema, é rapidinho, e isso pode te aprisionar por longos e longos anos, como aconteceu comigo. Então, quando te fizerem um convite, você dizer não deixe ser levado pelas brincadeiras. Você é quadrado, você não vai fazer parte desse grupo de amizade, você não vai ser um cara descolado, né? Então, esses tipos de situações hoje que acaba levando esse jovem, né, para dentro desse buraco, para dentro desse abismo. E isso é um perigo porque ele começa de forma sorrateira, né? Ele começa bem sutil, bem silencioso. A princípio você não sente nada e a princípio você é uma pessoa que vai sendo convidada 1, 2, 3 vezes. O cenário é propício porque é um ambiente que você vai se sentir bem, é uma praia, é uma cachoeira, é uma roda de amigos, é um local bem tranquilo que não vai ter algum tipo de risco. Então, tudo isso pode ser uma artimanha, uma armadilha para te conduzir a um aprisionamento que pode te custar até a própria vida nesse caso. E você acha que hoje existe, com toda a sua experiência, a possibilidade de alguém sair disso? E como que você poderia sugerir como sair desse... É claro que toda a gente, que nós sempre falamos, vamos orar, Jesus liberta, tal, mas as coisas não são exatamente tão simples assim como nós imaginamos, né? É verdade, pastor, é verdade. Existe sim essa possibilidade, né? Isso é um passo que requer determinação, decisão, fé, você crer e você reconhecer que precisa de ajuda. Porque eu lembro que hoje eu estou com 42 anos, né? Já estou aí desde 2010, 2009 para 2010, que foi o período dessa transição que eu saí das drogas né, migrando para o cristianismo. E eu precisei tomar essa atitude, reconhecer que eu precisava de ajuda, reconhecer que eu estava mal, eu já estava trazendo o problema para dentro da minha casa, né? Porque isso já abrange a família. Você já era casado já? Já estava casado nessa época, né? Então, assim, existe a possibilidade, sim, isso é uma realidade. Tem como essa pessoa conseguir vencer esses vícios. Eu passei alguns períodos pós, né, conversão, pós saída das drogas no centro de recuperação, e tive essa experiência e poder contar esse testemunho ali no centro de recuperação, e muitos dos relatos era em cima disso. Como que você conseguiu fazer isso? Como que você conseguiu passar por isso sem ter que passar até pelo centro de recuperação? Foi exatamente essa palavra, decisão, né? Eu decidi, eu falei assim, eu preciso mudar. Mas para virar essa chave, é necessário você deixar o orgulho e o ego de fora, porque a gente muitas vezes tem isso. É verdade. Né? A gente muitas vezes não consegue vencer, e dentre outras etapas, porque a gente não quer reconhecer que precisa de ajuda. Então essa foi uma etapa muito importante para a minha vida. Eu reconheci, decidi, falei assim, eu preciso mudar, eu quero mudar. Mas para haver esse passo, houve uma situação, né? O senhor me permite até contar aqui de forma rápida, né? O tempo nos convida, muitas coisas, mas a gente vai resolver. Mas faz parte. Faz parte, tá dentro, tá dentro. Uma das situações que eu estava em casa, na varanda da minha casa, no quintal da minha casa, eu estava ali enrolando esse cigarro de maconha e de repente veio a minha filha. Minha filha nessa época ela estava com 2 aninhos para 3 aninhos de idade. Ela veio correndo
E ali eu inocentemente continuei, mas ao mesmo tempo, como ela já estava muito em cima de mim, chegando para me abraçar, eu escondi e ali, né, a princípio não, né, não fiquei um pouco sem graça, mas consegui colocar ela para dentro de casa e continuei. Mas 3, 4 dias depois, a minha esposa foi resolver uma situação dentro do fórum. E ali havia um local, né, uma sala ali que estava havendo uma festa ali, chamaram ela, porque era de criança e tal, tinha bola, minha filha estava chorando e o pessoal viu isso. E para entreter ela, levou ela para dentro ali. Uma das bolas ali, bexiga, estourou. Ela brincando, ela pegou aquilo ali e começou a enrolar aquilo ali. Isso foi interessante porque uma criança de praticamente 3 anos, o que que ela vai, né, o que que ela está fazendo com isso? Então minha esposa me contou isso. E a partir daquele momento, uma chave virou. Eu falei, o que que eu estou fazendo dentro da minha casa, trazendo isso para dentro da minha casa? Influência, né? Então, olha, a influência. Então, eu acabei ali virando a chave, né? Mas mesmo assim, eu já não estava mais fazendo em casa por conta disso, mas eu ainda persisti, né? Para você ver como é que a mente ela é um pouco muito cauterizada por conta até dessa questão da droga que te aprisiona. Eu fiquei aí de 12 anos até os 30 anos aproximadamente aí sendo usuário de droga. Um bom tempo, hein? Um bom tempo. Então, assim, eu, naquele momento ali, depois disso, 2008, 2009, 2010, é que ontem eu tive um encontro com o Senhor, porque eu já estava dentro de outras fases da minha vida que já estavam piorando. Então, foi onde a decisão, dentro dessa situação que houve com a minha filha, gerou essa atitude. Eu falei, eu não quero mais, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, preciso mudar a minha vida. Então, foi aí que eu consegui dar esse passo para ter essa cura, essa caminhada de cura aí. Para vocês terem uma ideia, eu, muitos anos atrás, eu vi não sei se você vai lembrar disso, uma programação no Fantástico chamado Falcão Rei do Tráfico. Uhum. Me vem lembrança aqui agora, que aí a repórter perguntando os meninos, né? Por que você está no tráfico? Aí eu falei, olha, porque meu pai é traficante. Ah, por que você está no tráfico? Ah, porque eu vim matar o meu pai. Aí, na verdade toda, entra nessa questão que a parte paterna dentro de uma casa, ela tem um poder muito grande, que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Então, é um cuidado que tem que ter, e acabou que, graças a Deus, né, Deus agiu. Mas, e como que foi esse desenrolo para você sair dessa situação que, na verdade, são quantos anos? Já tem Não foi de 12, 12 né? anos até os 30 anos de idade. Então, 18 anos. 18 anos. Dentro desse vício, né? É. E esse vício, ele puxou, né? Tanto a maconha como a cocaína, a bebida. Foi como o senhor falou aqui no início, é um ciclo. Né? Você começa fumando um cigarro. No meu caso, eu comecei fumando a maconha, mas depois eu fui para o cigarro. Aí do cigarro para a bebida, da bebida para a cocaína, e ficou esse ciclo vicioso, né? Então, quando eu completei aí os 30 anos de idade, né, aproximadamente isso aí, 30 anos, 18 anos ali já dentro desse vício, eu lembro que eu comecei a caminhar numa igreja, eu fui convidado através do meu filho mais velho, né, hoje 26 anos, mas na época uma criança, através de uma evangelização de crianças dentro do local onde eu morava ali no bairro Leandro, e ali houve esse convite, né, ele fez o convite, né, através desse casal pastoral, falou assim, ó, convida seus pais, vai ter uma noite, etc. E nós fomos nesse dia. Nesse dia houve ali um, né, momento do culto e tal, princípio, né, do coração endurecido, e continuando ainda usando, né, sendo usuário ainda, até que o pastor ele falou assim, eu posso fazer uma visita na sua casa? Eu falei assim, pode. Então, esse dia chovia muito, era praticamente umas 20 horas. Ele falou assim que ia ser 19 horas que ele ia. Eu falei com a minha esposa, ele não vai vir mais não, já 20 horas, 20 e 30, não vai vir mais. Quando foi 21 horas, ele chegou lá. Pastor, ele chegou e a gente pôde conversar um pouco, e ali eu tive um encontro com o Senhor e através de uma palavra ministrada, né? E eu expliquei para ele qual era o usuário, e eu estava com essa dificuldade, mas eu não queria mais estar dentro desse caminho, e foi onde ele falou assim, mas eu vou te ajudar.
eu vou te ajudar. E aí é onde é um ponto crucial, né? Importante, esse acompanhamento, né? Via de regra, existem pessoas que precisam dessa ajuda, outros precisam de estar no centro de recuperação, outros, de repente, nem vão precisar estar entrando nesse caminho, de repente até experimentaram, mas viram que isso não, né, não trouxe esse tipo de vício, mas, de fato, isso é uma coisa que aprisiona pessoas. E, na realidade, um vício, ele é prejudicial, ele é algo que aprisiona. Então, a ajuda, ela é importante de uma pessoa que esteja ali ao lado. Então, eu pude ter esse acompanhamento e foi aí onde houve esse primeiro passo. Eu fui começando e ali uma semana houve abstinência. E é interessante que dentro de uma semana que eu já estava caminhando para essa purificação, essa limpeza, veio um amigo na porta da minha casa. Ele não mora naquele local ali onde eu morava, e ele falou que estava visitando alguém e soube que eu estava morando ali, soube onde era a casa, porque eu não tinha falado para ele. E ele falou assim, ele bateu lá e falou: Leandro, Leandro. Eu falei: opa, ué, aconteceu que você está aqui, rapaz? Eu soube que você estava morando aqui, eu vim aqui na casa de um amigo aqui, poxa, aqui. E me apresentou, né, a uma, né, a gente chama, né, chamando, né, na gíria popular ali, a trouxa de maconha. Falou assim: vamos fumar? Eu falei assim: rapaz, vou falar para você, eu estou começando a caminhar com Jesus e eu não posso mais fazer isso. Mas bateu ali, o meu coração acelerou, eu fiquei arrepiado porque era uma coisa que enchia os meus olhos, né? Se me permite, pastor, dentro desse intervalo todo, por que isso me arrepiava tanto e acelerava meu coração? Porque alguns meses atrás, né, antes de eu estar nesse processo da igreja, houve uma incursão policial dentro da minha casa. E ali eu passei ali um constrangimento muito grande, né, porque estava tendo algumas como é que eu posso dizer? Houve algumas denúncias, né? E ali bateram na minha casa e eu cultivava, né, maconha. E eu tinha o prazer disso. Então, a minha esposa desesperada, porque pensou que eles iam achar aquilo ali, não acharam, mas entraram, vasculharam casa. A minha esposa desesperada, né, ali apavorada, minha filhinha pequena, meu filho. Minha mãe nesse dia estava lá em casa. Então, naquele momento ali, houve toda essa apreensão. Eles foram embora, minha esposa chorando, falou assim: eu não quero mais isso aqui. Pegou e jogou longe aquilo ali. Aquilo ali doeu meu coração, porque eu era tão viciado que eu já estava cultivando, né, para o meu próprio uso e também, fosse o caso até de vender. Eu já estava entrando nesse ramo, nesse ritmo aí. Então, o que aconteceu? Né? Após esse cenário todo, onde minha esposa, onde me ajudou muito ali, sofreu comigo também, né, Dona Luciana, estamos casados, né, aproveitar aqui, né, um abraço para ela, não pôde estar aqui hoje, vamos fazer ano que vem 25 anos juntos, né, e ela, né, roeu esse osso comigo aí, né. Tem que fazer um negocinho agora que Tem, verdade. Então, ela faz parte desse milagre, né, me ajudou muito. Então, dentro desse cenário, por que acelerava o meu coração toda vez que eu via isso? Porque eu era tão aprisionado a isso. Eu já tinha passado por essa situação e estava nesse processo. Então, quando eu comecei a dar o passo, é muito difícil, sim. Né? Muito difícil. Eu não digo que é fácil, porém não é impossível. Né? Isso que eu quero dizer para você. Pode ser difícil, mas não é impossível. Quando você dá o passo, você vai conseguir vencer. Então eu consegui, nesse momento que houve esse passo, que esse rapaz foi lá, né, me convidar novamente, eu pude dar o meu primeiro não às drogas. E ali foi, né, uma caminhada de renúncia que gerou alegria no meu coração, porque eu consegui dizer não, porque eu nunca pensei que eu ia conseguir dizer não. Então é uma experiência de início que você se abstém, que você renuncia, que você consegue ver: o Senhor está aqui me ajudando. Eu vou conseguir. Esse não foi fundamental, no Foi caso. fundamental. Então você vai conseguir, com certeza. Então, gente, a gente às vezes eu ouço, né, muitos testemunhos de pessoas que ainda vivem nesse sistema ainda, porque na verdade não é somente a droga, né? A gente está aqui falando sobre droga, maconha, cocaína, mas tem também a raia da bebida também que também prisiona as pessoas, né? Verdade. Eu tenho um tio também que está aí agarrado nesse negócio aí também, estamos orando para Deus libertar ele.
E esse não, é sempre essa a questão toda, né? Jesus, quando ele foi tentado, ele disse não 3 vezes, né? E esse não foi fundamental, porque tudo que o diabo ele quer é que não diga esse não. Porque esse não é como fosse fosse soa no ouvido dele como algo que a qual repreende ele automaticamente. E a vida em si, ela leva tanto a sequência de opressão que quando você diz o não, parece que você sopra, né? Dá um sobrepor. É né? verdade. Né? É verdade. Eu já passei alguma situação sobre isso, mas são mais por causa de depressão, outras coisas mais droga não. Mas, pastor Leandro, para poder a gente. Eu sei que o nosso tempo está bem bom aqui ainda, né? A gente vai para ainda 20 minutos ainda. Dá para a gente poder falar um pouquinho ainda mais ainda, né? Mas você hoje, quem é o pastor Leandro hoje? Então, hoje, né, o pastor Leandro, graças a Deus, nós estamos aí. Não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho, porque pastor já chegou já o ponto, né, do clímax do evangelho. Quem é o Leandro Lima hoje, né? Vamos dizer assim. O Leandro Lima, né? Então, hoje o Leandro Lima, né, a partir de 2010, né, onde minha vida foi, né, totalmente mudada, né, radicalmente. O cristianismo, ele gera algo transformador, restaurador na vida de uma pessoa, e eu só falo assim que sou grato a Deus por isso, né? Então, de 2010 para cá, eu vou para fazendo agora em dezembro, dia 30, acho que dia 30 de dezembro, se não estou equivocado, 15 anos, né, que eu já estou caminhando, né, entre você novo convertido, né, liderança pastoral, etc. O Leandro, o Leandro hoje é uma pessoa, né, pai, esposo, né, hoje eu sou pai de um casal, né, o Matheus, 26 anos, né, Letícia hoje 18 anos, sou avô, né, hoje meu netinho Natan é 4 anos de idade, né. Como eu falei, né, a minha esposa hoje tem 45 anos, minha esposa, a gente vai fazer 25 anos ano que vem. Nós já estamos programando aí essas bodas de ouro, né? Então, assim, né, bodas de prata, desculpa, né? Então, assim, hoje o Leandro, ele pode dizer, né, hoje eu posso dizer que o Leandro ele está mudado, né? Fisicamente, espiritualmente, né, mentalmente, maduro, né? Dentre esse ponto de partida de 12 anos, né, de idade, né, até os 30 e dos 30 até os 42 anos, né, 15 anos caminhando, mas 12 anos, podemos dizer assim, dentro desse processo, né, limpo, né, se limpando, purificando, né, hoje, graças a Deus, eu não tenho abstinência, né, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais vontade, né, não tenho mais desejo, tanto na bebida como nas drogas, não tenho mais, graças a Deus, e hoje o Leandro vive feliz, alegre, né, família, hoje minha família é algo tão precioso, maravilhoso para mim, me apoia, né, a minha família, ela me tem como uma referência, né, como esposo, como pai, como profissional, como trabalhador, né, hoje, graças a Deus, é uma política da vizinhança, podemos dizer assim, dessa comunicação, graças a Deus, pessoas que já me conheceram, me conhecem, né, hoje. É interessante porque quando eu vou, né, no local onde minha mãe mora hoje, que é os prédios onde eu fui criado, na Vila Margarida, nos prédios, as pessoas olham e falam assim, poxa, esse é o filho da Fátima, esse é o filho da Fátima, né? O Leandro, filho da Fátima, o Leandro, filho da Fátima. Porque antes, quando o Leandro, filho da Fátima, estava ali, dentro daquele ambiente que era de droga, de usuário, de envolvimento, e falava assim, olha, Fátima, o seu filho, poxa, qualquer hora dessa ele vai morrer, seu filho qualquer hora dessa vai morrer, ele vai estar na estatística. Não, mas eu estou orando. Então, graças a Deus, hoje eu chego naquele local, né, um local que as pessoas observam e veem esse milagre na minha vida, né? Então eu sou grato, sou feliz a Deus, né, por hoje ver o Leandro nessa transformação, né, nessa nova pessoa, nessa nova criatura, né? Amém. Eu acabei passando de ser despercebido, ó, algo que a gente ia conversar aqui, é sobre os centros de recuperação, né? Que às vezes muitas pessoas relutam contra isso, né? Mas é importante isso, fala um pouquinho para a turma aí, porque às vezes tem pessoas que vão ouvir, né? A gente vai divulgar isso com mais frequência, e
O centro de recuperação, qual é a importância dele? Olha, uma pergunta muito legítima, muito boa, tá, pastor? O centro de recuperação ele é importantíssimo, né? Indispensável. É um local a qual você tem assistência, né, social, assistência psicológica, você tem acompanhamento ministerial, né, pastoral, você tem toda uma equipe que vai te ajudar em questão de estadia, né, moradia, alimentação. É não governamental, né, por isso que a gente, das igrejas, né, conhecidos, amigos, colegas, né, pastores, né, irmãos em Cristo, a gente sempre está pedindo aí alimento, vestes, né, obreiros que ali podem compartilhar, que não passaram por essa recuperação, mas passaram por essa jornada de vício, para estar indo, né, compartilhar o seu testemunho através da palavra, isso ajuda muito. E você que muitas vezes acha que não, que eu vou ficar lá privado de poder vir em casa, mas é um processo normal, né, que você fica aí de 3 a 6 meses, 6 meses a um ano com esse acompanhamento para que você consiga vencer essa abstinência, para que você consiga realmente se desintoxicar, né? Então, é muito importante. E tendo o trabalho social que vai desenvolver o seu profissionalismo ali, sua vida profissional, né? Que tem cursos, muitos cursos que vai também te ocupar. Porque na verdade, o vício mexe muito com a cabeça também, com o psíquico, né? Muito. E o centro de recuperação, pelo que pouco que eu entendo ali, né, ele também trabalha também em cima disso, né, para a pessoa também trabalhar um pouquinho com a mente, como você falou aí, com intermédio de ação pastoral, de leitura bíblica, culto e assim por diante. Isso ajuda muito, né? Sim, muito. Isso tem dentro do centro de recuperação, né, dos centros de recuperações, né, espalhados, né, no Rio de Janeiro, essas programações, né? É o devocional, é a leitura diária, as orações, os cultos. São outras igrejas que vêm para ajudar a fazer esse trabalho social também, né? A família que tem um dia específico para ela poder visitar, né, essa pessoa que está lá sendo acompanhada. Mas qual é a dificuldade que essa pessoa tem, pastor? É porque eu já tenho colegas que eu já tentei levá-los, né? Porque eles já passaram do nível, né, de só simplesmente ir à igreja, mas eles precisam ter esse acompanhamento interno do centro de recuperação dessas pessoas trabalhando 24 horas ali. Qual é a dificuldade? Né? É sobre a doutrina, né? Sobre as normas, né? O que seria isso, né? É sobre como você vai se portar ali. Existem regras, normas, né, que são para realmente ajudar essa pessoa a aprender sobre programações que vão ajudar ela no dia a dia. Por quê? Quando ela chega da rua, ela chega com manias, ela chega com comportamentos, ela chega com muitas coisas que ali você precisa ter regras para comer, para se alimentar, né, para ter hora para dormir, para acordar. Isso é importante pela questão mental também, como o senhor falou. Então, muitos têm essa dificuldade, mas essa dificuldade tão mínima. Por que eu falo tão mínima? Porque se fosse tão grande, né, uma dificuldade dessa, né, e fosse uma oportunidade única para você ser liberto, então acho que não poderia ter essa barreira. Você teria que abraçar isso de uma forma tal que vai fazer um divisor de águas na sua vida, vai fazer você experimentar o sobrenatural de Deus, vai fazer você ir para esse patamar de libertação, onde você vai ver que era uma coisa tão simples obedecer às regras. O problema é esse, né? É obedecer regras, né? É verdade. Mas foi um prazer hoje. Eu creio que a gente vai ter mais conversa aqui, né? Amém, pastor. E na próxima vez a gente vai conversar aqui sobre temas bíblicos, né? Amém. Eu queria começar aqui com o pastor Leandro contando o testemunho dele, porque tudo começa, né, quando a gente entende que Deus, você entende a graça de Deus, né? Então, o que vocês viram na vida do pastor Leandro é justamente uma ação da graça de Deus. Verdade. Teve um tempo que eu ficava meio em dúvida, o que é graça, né? Aí eu olhei para minha vida assim, aí Deus falou assim, olha para você mesmo, de onde você veio, quem foi você. É verdade. Aí assim, então,
Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Foi um prazer, pastor Leandro, poder estar com você aqui. Bem, obrigado, pastor. Vamos marcar aí para poder a gente criar um tema aí para o povo conhecer um pouquinho a Escritura, né? E para que as pessoas também entendam. E com certeza será um grande prazer nesse... Não um estúdio de primeira, mas tem sido para poder a gente colocar aqui algumas coisas aí para a turma aí da internet ver aí, tá bom? Amém. Então, Deus abençoe. Amém. Com certeza. Prazer, Dá aí as coisas finais aí para agradecer aí. Amém. Eu queria deixar aqui, né, 2 Coríntios 5, o verso 17, que vai dizer: digo isto, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, como fez na minha, te fazer você experimentar o novo. Então, que a gente possa ter aí uma nova oportunidade, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até mais. Deus abençoe vocês aí, tá? Fique conosco. Amém. Vamos aí para semanas trazer mais OpaCast. A gente demora um pouquinho, porque a gente é muita tarefa para a gente poder fazer, mas a gente vai trazer aí, com certeza. O objetivo do OpaCast é justamente trazer para você aqui a luz da revelação da Escritura Sagrada. Deus abençoe. Até a próxima.